Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bernardo aqui trazendo mais um vídeo de análises, tá? Nessa quinta-feira aí. Antes de começar, vamos naquele processo de sempre, eu vou repassar com vocês os jogos que a gente analisou ontem e em seguida a gente faz as análises dos jogos de hoje, beleza? Então, bora lá. Os primeiros jogos que eu analisei com vocês ontem foi pela Champions League. O primeiro jogo foi entre Juventus e Villarreal. O primeiro jogo tinha dado empate. A nossa análise aqui era o over 1,5, tá? Acabou batendo tranquilo. Só no segundo tempo saíram os 3 gols. Deu para pegar uma odd ali muito boa, acima de 2,20, tá? Nesse over 1,5 aí. E a Juventus acabou sofrendo do mesmo mal que o Ajax sofreu ontem. Bateu, não fazia o gol, não fazia o gol, perdeu muitas chances, até que o Villarreal foi lá e fez o primeiro, a Juventus teve que se abrir ainda mais, deu muito espaço, e o Villarreal fechou a goleada ali em 3-0 e acabou classificado e eliminando a Juventus. O outro jogo pela Champions que a gente tinha analisado também era entre Lille e Chelsea. Acabou dando 2-1 para o Chelsea classificado, tinha ganho o primeiro jogo por 2-0. Aqui eu não tinha dado nenhuma análise, só comentei para ficar de olho nesse jogo aí. Assim como comentei nesse jogo aqui do Liverpool, que ia esperar para ao vivo, eu acabei não fazendo nada, deu 2-0 pro Tottenham. E o clássico entre Arsenal e Liverpool, a nossa dica era também o over 1,5, que acabou batendo no segundo tempo. Aqui bateu cotações de 1,90, 2, tá? Um jogo muito bom do Arsenal no primeiro e no segundo tempo, mas não teve como segurar o Liverpool. O Liverpool precisava muito da vitória, como eu comentei, para botar fogo no campeonato. Agora está um ponto atrás do Manchester City e as duas equipes ainda se enfrentam. Vai ser pegado essa final de Premier League aí. E o último jogo era entre Mainz e Borussia Dortmund. A nossa dica era o over 1,5, que acabou não batendo, foram muitas chances perdidas. O gol foi sair lá no finalzinho do jogo, aos 86. A gente acabou pegando esse over limite lá no nosso grupo VIP também, pegamos cotação de 1,70 nesse over limite aí do Borussia, certo? Então ficamos com 3 dicas do Juventus, do Arsenal e do Borussia aqui. Acertamos 2 no jogo da Juventus e no jogo do Arsenal, e o jogo do Borussia infelizmente não bateu, tá? Bora para as análises de hoje. Então bora começar. O primeiro jogo que eu quero analisar com vocês aqui é entre Galatasaray e Barcelona pela Liga Europa, segundo jogo das oitavas de final, tá? Pra quem não lembra, a gente analisou o primeiro jogo lá na semana passada. O Barcelona era muito favorito. Se eu não me engano, a odd pro Barcelona vencer tava de 1,10, tá? Quem assistiu o jogo viu que foi um massacre do Barcelona, mas a bola não entrava. Acabaram sofrendo um gol ali do Galatasaray que não valeu, que ia complicar muito a vida do Barcelona. E aqui, acredito que não tem muito pra onde fugir, tá? A gente tem aqui os últimos 10 jogos, ganhou apenas 3 jogos o Galatasaray. O Barcelona ganhou 7, empatou 3. Vem de uma sequência muito boa e um futebol muito bem apresentado, tá? O mercado dando aqui um favoritismo amplo pro Barça, pagando 1,40 a vitória do Barça e 7 a vitória do Galatasaray. Vou abrir o jogo aqui na Bet365. A dica que eu deixo para esse jogo aqui, vamos abrir aqui Barcelona e Galatasaray. Não tem muito para onde fugir, tá? Acredito muito que o Barcelona ganhe esse jogo e se classifique. Então a dica que eu deixo é Barcelona para vencer, tá? Não nessas cotações de 1,36, pegar ela ao vivo em cotações de no mínimo 1,50, tá certo? Então, Galatasaray e Barcelona, a dica é Barcelona para vencer, certo? Vamos para a próxima análise. O próximo jogo que eu quero comentar aqui é entre Lyon e Porto, tá? Também pelas oitavas de final da Liga Europa, segundo jogo. O primeiro jogo lá em Portugal deu 1-0 pro Lyon, tá? O Porto não fez uma boa partida, o Lyon teve muito mais chances que o Porto, ficou muito mais perto do segundo gol o Lyon do que o Porto de marcar o primeiro. Aqui a gente tem os últimos confrontos das duas equipes. O Lyon vem numa sequência boa, perdeu 3 dos últimos 10 jogos. O Porto também, dos últimos 10 jogos, só perdeu aquele jogo pro Lyon, tá? Acredito que vai ser um jogo bastante duro essa volta aqui. A gente tem as duas equipes com uma média altíssima, tá? O Lyon jogando em casa tem média de gols marcados mais sofridos de 2,66
e o Porto jogando fora de casa tem uma média de gols marcados mais sofridos de 4 por partida, tá? Esses números só na Liga Europa, certo? Então, com a dependência do Porto, o Porto precisa pelo menos fazer um gol para levar esse jogo para prorrogação. 1-0 que o Lyon fez no primeiro jogo, um resultado bem arriscado. Acredito que o Lyon vai sim tentar a vitória, mesmo já tendo ganhado o primeiro jogo. Então acredito num jogo bem aberto aqui, com muitas chances. Vou abrir o jogo aqui na Bet365 com vocês. Lyon e Porto. Aba gols. Aqui. A dica que eu deixo é o over 1,5, tá? Precisamos sair pelo menos 2 gols no jogo em cotações mínimas de 1,60, tá? Aqui tá 1,22 agora, aconselho a pegar ao vivo em 1,60. Então, Lyon e Porto, a dica é o over 1,5, certo? Vamos pro próximo. O próximo jogo aqui, também pela Liga Europa, é entre Leverkusen e Atalanta, tá? O primeiro jogo lá na Itália, a Atalanta ganhou por 3-2, foi um jogaço, tá? E agora tem a volta na Alemanha. O mercado tá dando um jogo bem, como eu posso dizer, um jogo bem equilibrado, pagando 2,30 para o Leverkusen ganhar, 2,75 para a Atalanta. Eu também acredito num jogo muito equilibrado e muito aberto, tá? Assim como foi o primeiro jogo lá na Itália. Mesmo com essa vantagem, acredito que a Atalanta não vai ficar parada lá atrás, esperando só o Leverkusen atacar, tá? Acho que o jogo vai ser bem aberto, a Atalanta não tem a característica de ficar lá atrás, assim como o Leverkusen, se fizer 1-0, também não vai ficar parado lá atrás, tá? As duas equipes não têm essa característica e não conseguem jogar fora das suas características, que é atacando, que é um jogo aberto. Aqui a gente tem os últimos 10 jogos das duas equipes. O Leverkusen vem de 2 derrotas seguidas, inclusive para a Atalanta. Mas dos últimos 10 jogos perdeu apenas 3. A Atalanta dos últimos 10 jogos perdeu apenas 4. E aqui a gente tem as duas equipes também com uma média altíssima. O Bayer Leverkusen, média de gols marcados mais sofridos dentro dos seus domínios, é de 4 por partida, tá? E a Atalanta, a média de gols marcados mais sofridos fora dos seus domínios, é de 3 por partida. São duas médias altíssimas, dois times que jogam futebol bem aberto. Vou abrir ele aqui na Bet365. E a boa e velha dica é o over 1,5. Bayer Leverkusen e Atalanta, over 1,5 em cotações de no mínimo 1,55, certo? Bora pro nosso último jogo de hoje. E o nosso último jogo de hoje é entre Frankfurt e Betis, também pela Liga Europa, segundo jogo das oitavas de final. O primeiro jogo lá na Espanha deu 2-1 pro Frankfurt, tá? O mercado aqui dando o Frankfurt como favorito, jogando em casa, odd de 2,5, 2,05, desculpa, e a odd do Betis 3,25. A gente tem os últimos 10 jogos aqui do Frankfurt, onde apenas 3 vezes não bateu o over 1,5. A gente tem os últimos 10 jogos do Betis aqui, onde 2 vezes não bateu o over 1,5. A gente tem aqui todos os confrontos do Frankfurt até agora pela Europa League, apenas uma vez não bateu o over 1,5. A gente tem todos os confrontos aqui do Betis pela Europa League, onde também apenas uma vez não bateu o over 1,5. A gente tem as médias aqui do Frankfurt jogando em casa, de gols marcados mais sofridos de 3,33 por jogo, tá? Já o Betis, a gente tem uma média de gols marcados mais sofridos fora dos seus domínios de 4,5, uma média muito alta. Tendo em vista essas médias altíssimas de gols das duas equipes, a necessidade do Betis de vencer o jogo de pelo menos um gol de diferença para levar para a prorrogação, o Frankfurt, que tem a sua vantagem de apenas um gol também, vai obrigar com que o Betis saia e vá para cima. E assim como a análise do outro jogo, o Frankfurt também não vai ficar parado lá atrás e sentar em cima da vantagem. O Frankfurt vai para jogar, ainda mais jogando dentro de casa, tá? Então aqui não tem muito para onde fugir, eu não me sinto confortável para abrir posição para nenhuma das duas equipes. Tanto o Betis pode classificar como o Frankfurt, são duas boas equipes, tá? Então a dica que eu deixo para esse jogo aqui,
Vamos abrir ele aqui na Bet365, Frankfurt e Real Betis, gols. É o over 1,5 também, tá? Ele tá 1,20 aqui pré-live. Aconselho a pegar ele ao vivo em odds de no mínimo 1,60, certo? Frankfurt e Real Betis, o over 1,5 também. Certo, pessoal? Quem gostou do vídeo, deixa aquele like, dá aquele joinha, se inscreve que ajuda muito a gente, tá? Quem quiser conhecer mais sobre o trabalho, tem o link aqui na descrição. Segue a gente lá nas nossas redes sociais e bora lá. Certo, pessoal? Até a próxima aí e valeu!